Olá, meus amores! Bons dias! Olha nós aqui de novo juntinhos para mais uma aula. Hoje, aula de matemática, e nós vamos falar de probabilidades, vamos falar do sistema monetário brasileiro e vamos falar de economia financeira, é claro. E para começar a nossa aula, eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu tenho aqui. Ela é pesada. Ai, ai, ai. O que será que tem na caixinha de pró? Olha, aqui é o meu cofrinho. É a minha caixinha de moedinhas. Todas as minhas moedinhas eu coloco aqui. Tanto que hoje eu vou trabalhar o sistema monetário brasileiro e não vou ter cédulas de verdade, só vou ter moedinhas. Olha, eu tenho várias moedinhas aqui, mas a grande maioria das moedinhas que eu tenho aqui é de 25 centavos. Aí eu pergunto a vocês, se eu colocar a minha mão aqui na minha caixinha, de olhos fechados, as probabilidades de eu pegar uma moedinha de 25 centavos são altas ou são baixas? Aí eu vou pegar aqui a minha moedinha, exatamente de 25 centavos, porque as probabilidades eram muito altas de eu pegar uma moedinha de 25 centavos, já que a grande maioria de moedinhas de 25 centavos, de moedinhas que tem aqui dentro, são de 25 centavos. Então, probabilidade é isso. É uma possibilidade, uma expectativa de que você vai fazer em relação a algo. No caso aqui das nossas moedinhas, eu sei qual é a minha probabilidade, porque eu tenho noção do que tem dentro da minha caixinha. Então, para eu fazer probabilidades, eu também preciso saber disso. Eu preciso ter noção, pelo menos superficial, do que eu estou falando. Suponhamos que seja sobre os alunos da minha sala. Eu tenho 26 alunos. Qual é a probabilidade? E aí está tendo um surto de gripe na cidade, que Deus o livre, mas suponhamos que esteja. Qual é a probabilidade de que os meus alunos faltem hoje em virtude de estarem gripados? Se está tendo um surto de gripe na cidade, eu vou saber que a probabilidade vai ser um pouquinho alta. Mas se não está tendo, eu vou acreditar que a probabilidade será muito baixa, porque não está tendo nada que faça com que os meus alunos fiquem gripados, assim do nada. Então, um ou outro vai ficar gripado ao acaso, então a probabilidade será baixa. Mas como nós estamos falando em dinheirinho, eu queria falar para vocês primeiro sobre o dinheiro que rege, o dinheiro que circula na nossa sociedade. Olha, vocês sabiam que primeiro a gente precisa de dinheiro hoje em dia para quase tudo. Mas eu sempre costumo dizer que as melhores coisas são as que o dinheiro não compra. A amizade de vocês, por exemplo, aquele abraço carinhoso, ali não tem dinheiro que compre. Mas a gente precisa do dinheiro, a gente trabalha para receber dinheiro, porque a gente precisa daquele dinheiro para pagar as contas, para fazer o supermercado, enfim. Então, o dinheiro, ele é uma ferramenta muito interessante na economia, no desenvolvimento de qualquer sociedade. Vocês sabiam que o dinheiro, no caso aqui do Brasil e antigamente, o dinheiro ele começou a ser feito em barras de ouro. Aqui no Brasil, as primeiras moedas que surgiram, elas eram forjadas em barras de ouro, e dependendo, em barras de minério, e dependendo de ouro ou de prata. Obviamente que os dinheiros que eram forjados nas barras de ouro valiam muito mais. Os que eram forjados em barras de prata valiam um pouquinho menos. Era com esse dinheiro que circulava, porque antes de se inventar o dinheiro, as pessoas viviam do que se chama de escambo, que era uma troca. Eu tenho arroz, planto arroz, mas não planto feijão. Eu vou trocar o meu arroz com o seu Josué, porque o seu Josué planta, vou trocar com o feijão do seu Josué, porque ele planta feijão. E aí as pessoas faziam isso. Inclusive na questão do serviço mesmo. Eu sei costurar, o seu João sabe construir casa. Eu vou costurar para a família dele e ele vai fazer pequenas reformas na minha casa. Então, isso se chamava escambo. Só que aí, com o crescimento mesmo das populações, das cidades, isso foi se tornando inviável.
E aí acabou-se, então, se inventando, se optando por uma coisa que valesse, que tivesse valor financeiro. E aí começaram a inventar essas moedas que eu acabei de falar para vocês. No Brasil, por exemplo, as primeiras cédulas de dinheiro e o primeiro dinheiro dado em nome mesmo, foi só depois que a família real veio morar aqui. A família real veio para cá em 1808. Aí só em 1809 foi que surgiu aqui no Brasil, exatamente pelo fato dela estar aqui no Brasil, as primeiras cédulas, o primeiro dinheiro mesmo da Casa do Dinheiro. Aí se chamava réis. Aí depois mudou para cruzeiro. E aí, com o passar do tempo, à medida em que ia mudando os governantes, ia mudando os presidentes, eles iam fazendo modificações na economia e mudavam o nome do dinheiro. Então, o nosso dinheiro já se chamou réis, já se chamou cruzeiro, cruzeiro novo, só cruzeiro novamente, cruzado novo, depois cruzeiro de real, se eu não me engano, chamou também cruzeiro de real. Sim, cruzeiro de real. E por último, real, que é o que a gente usa até hoje. Aí veja como é que o nosso dinheiro é dividido, é classificado. Olha, nós temos dinheiro em moedas e nós temos dinheiro em cédulas de papel. Como eu só tenho dinheiro de verdade em moedas, vou mostrar para vocês. Nós temos moedas de 5 centavos, nós já tivemos de um centavo. Mesmo agora na era do real, nós já tivemos moedas de 1 centavo. Só que depois as pessoas não davam muito valor para as moedas e que custa caro, né, para fazer a moeda. Então, eles preferiram parar de fazer a moeda de 1 centavo. Então, a gente tem de 5, a gente tem de 10 centavos, a gente tem de 25 centavos, a gente tem de R$1. Pronto, são as moedinhas que nós... Ah, não, temos de 50, olha só, para eu esquecer da de 50. Temos de 50, então nós temos de 5, de 10, de 25, de 50, que é o dobro de 25, e de R$1, que é o dobro de 50. Então, vejam. Para eu ter R$1 em moedinhas de 5, eu vou precisar de 20 moedinhas. Para eu ter R$1 em moedinhas de 10, eu vou precisar de 10 moedinhas. Para eu ter R$1 em moedinhas de 25, eu vou precisar de 4 moedinhas. Para eu ter R$1 em moedinhas de 50, eu vou precisar de 2 moedinhas. E para eu ter R$1 em moedinhas de 1, eu só vou precisar de uma moedinha. Além das moedinhas, a gente também tem o dinheiro em cédula, que no caso eu não tenho. Eu sou uma pessoa que não possui dinheiros em cédulas. E hoje é muito comum a gente falar do dinheiro de plástico, que é o cartão de crédito. Esse dinheiro de plástico, ele é um pouco mais seguro do que esse outro, porque para você usar o dinheiro de plástico, você só usa se você tiver a senha. Então, para eu usar o meu cartão de crédito, eu só uso se eu souber a senha. E outra pessoa também só usará se ela souber a minha senha. Já no caso do dinheiro de papel, não. Caso eu perca a minha carteira com o meu dinheiro de papel, de cédulas, quem encontrar as minhas cédulas vai poder utilizá-la, porque elas não estão marcadas, que são minhas. Já o cartão de crédito é um pouco mais difícil. Ainda há quem consiga fazer algumas coisas e utilizar o cartão de crédito dos outros, mas isso é uma outra questão. O cartão de crédito, que é o que chamamos de dinheiro de plástico, ele é mais seguro. Tem também os talões de cheque, enfim, tem outras formas de se movimentar o dinheiro financeiramente. Mas hoje nós vamos nos apanhar nas moedas e nas cédulas. Então, de cédula. Já teve também cédula de R$1, mas também foi trocada pela moedinha. Então, temos de R$2, cédulas de R$2. Temos as de R$5, cédulas de R$5. Temos cédulas de R$10. Temos cédulas de R$25. Temos de R$50, vem moncinha super lindinha aqui, eu gosto muito. E tem a maior de todas, a de R$100. Então, a gente se utiliza deste dinheiro aqui, que eu acabei de falar para vocês, ou dessas outras formas de pagamento que eu falei para vocês, como a questão do cartão de crédito, de cheque, de transferência bancária, enfim. Mas aí, no material de vocês, além de atividades sobre a questão do dinheiro e algumas simulações de probleminhas, a gente precisa parar um pouco também para refletir sobre dinheiro. Logo no início da aula, a prof falou assim, que há coisas em que o dinheiro não compra
E essas são as mais valiosas da nossa vida. Porque as que o dinheiro compra, a gente pode reaver com o tempo. Pronto, eu tenho este celular aqui, e se porventura ele quebrar, se der algum problema, se eu perder, se eu esquecer em algum local, ele, nesse caso aqui ele custou barato, mas ele poderia ser um que custou caro. Eu posso comprar um outro celular sem nenhum problema. Vou mexer no meu financeiro do final do mês? Sim, mas reponho novamente. Agora, se porventura eu me machucar, eu adoecer, eu perder uma pessoa querida, eu me chatear por alguma coisa, isso o dinheiro não paga. Isso a gente não reverte. Nesse momento, por exemplo, tem uma coisa que eu adoraria que o dinheiro pagasse, que era estar pertinho de vocês. Infelizmente não dá. Então, essas coisas que o dinheiro não paga são as que a gente deve se apegar mesmo. Não que a gente vai, a partir de agora, nunca mais ligar para dinheiro. Ele é importante, como o Pro falou, mas ele não é tudo. E mesmo a gente tendo, ele é algo que a gente precisa saber utilizar com inteligência. Porque, veja, Pro falou aqui do cofrinho que ela tem. Por que a Pro tem esse cofrinho? Tem tanto dinheiro assim aqui dentro? Não, não tem tanto dinheiro assim aqui dentro. Mas eu vou sempre guardando para pequenas emergências. Comprar um pão rapidinho, comprar um remédio, alguma coisa. Então eu tenho. E eu sempre procuro manter guardadinho na conta bancária um pouquinho também de dinheiro para uma emergência um pouquinho maior. Se porventura que Deus o livre eu adoecer, eu precisar ajudar um amigo em apuros, eu ter aquele financeiro para isso. Quebrar alguma coisa muito útil na minha casa, como, por exemplo, o meu notebook nesses dias. Ele já é muito útil, mas nesses dias ele é bem mais útil ainda. O meu notebook, o meu celular, que eu dependo dele para nossa comunicação. Então, eu tenho sempre essas reservas para essas outras necessidades. E faz-se necessário que a gente faça isso. Isso a gente dá o nome de inteligência financeira. É você ser inteligente para utilizar o seu dinheiro. Porque às vezes ele nem é tanto, mas a gente utilizando ele de uma forma muito inteligente, muito consciente, ele vai durar. Às vezes ele vai fazer mais, a gente vai conseguir fazer mais coisas do que a pessoa que até tem mais dinheiro do que a gente, porque a gente foi inteligente. Porque se a gente não for inteligente, o dinheiro some das nossas mãos. O meu pai tinha um ditado que era assim: quem guarda sempre tem. Isso se apega para muita coisa, mas também pode ser utilizado para as questões financeiras. Quem guarda sempre tem. Meus amores, façam as atividades, prestem muita atenção, não está difícil e a gente se vê amanhã. Um grande beijo. Tô com saudade.